Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos nesse momento já tranquilizando nossas mentes, vamos nos sintonizando com esse local sagrado, já agradecendo ao nosso Mestre por conseguirmos chegar aqui hoje. Vamos sentindo essa energia que nos envolve, vai nos fazendo agora sentir esse momento de paz, que possamos sentir a presença do nosso Pai dentro de nossos corações neste momento. Vamos agradecendo ao mentor dessa casa, ao irmão Jacob, por nos conceder e auxiliar os trabalhos no decorrer que acontecem aqui na casa, agradecendo por essa semana, ao qual nós homenageamos Caio Baixuto. Vamos agradecendo também aos músicos, Velho e Paulo. Eu vim aqui fazer com que os nossos ouvidos possam, através da música, sentir também a presença da espiritualidade maior, a qual nos envolve no decorrer de toda essa noite. Também vamos agradecendo aos orientadores por trazer o palestrante, Marcos, para que ele possa também ser envolvido durante o decorrer dessa palestra e que possamos aprender muito no decorrer de hoje, já agradecendo em nome do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Gente, a abertura, hoje nós estamos um pouquinho atrasados, peço desculpa a vocês, mas Paulo e Aleia, gostaria que vocês recebessem uma salva de palmas, porque eles merecem, e tenho certeza. Que quem ainda não os ouviu vai querer voltar para ouvi-lo novamente. Agora a palma sobre a palma, você fala com ele, entendeu? Boa noite a todos, muita paz. Mais um dia aqui de alegria com todos vocês. Nós vamos pedir, vamos combinar uma coisinha para não bater palma, né? Deixar para o final, que os amigos espirituais vão trabalhando aqui no ambiente, né? E nós vamos começar com a música que é o hino ao Espiritismo, considerado, né? Essa a gente canta todo dia, toda noite. É da Sinira Pinto, essa música feita há mais de 40 anos, e ela está viva até hoje, essa música no nosso coração, né? Então chama-se Quanta Luz. Quanta
A próxima música chama-se O Contador de Estrelas. Essa música é do Fábio Júnior e faz parte de um CD dele que ele fez só de músicas espíritas. É uma bela canção, uma letra que fala assim de algumas coisas, né, que o Espiritismo sempre nos ensina. Então, se vocês prestarem atenção nessa música, vocês vão ver que beleza que é. Essa próxima música, nós vamos também fazer uma homenagem ao Chico Xavier, né? Porque é o mês de abril, é o mês de aniversário dele, dia 2 de abril de 1910. E além de nós fazermos homenagem a essa semana do Caibar, nós também fazemos do Chico. E essa música chama-se Semente de Luz.
Semeador de Luz. Essa música, ela foi feita lá em Brasília. Elizabeth Lacerda, uma grande cantora, o pianista Gregório Júnior, e chegou aqui às nossas mãos, né? É uma letra assim maravilhosa, vocês vão prestar atenção, né? Muito bonita essa letra. A próxima música, gente, nós queremos fazer uma homenagem às mães e nós estamos ensaiando uma música do João Cabete aqui, mas ainda não ficou pronta a música, provavelmente amanhã, né? A gente vai conseguir ensaiar, trazer. Mas, em homenagem às mães, nós vamos cantar essa obra, Ave Maria, porque assim, essa música ela foi feita por Johann Sebastian Bach. Foi um prelúdio em Dó maior. Ele era protestante, depois de 134 anos, veio o francês
Charles de Gaulle, e queria fazer uma homenagem à namorada dele. Ele pegou essa música do Bach e fez a letra em homenagem à namorada dele, né? E surgiu essa peça, essa obra fantástica, né? Que é a Ave Maria. Aí foi chamada Ave Maria de Gounod. Ficou uma peça fantástica, né? Essa música. E agora a última música da noite é aquela que também a direção, a organização da semana nos pediu que tocasse todas as noites, porque é homenagem a Caiba, essa música. Só que o autor dela, o compositor, nós só vamos falar amanhã. Então todo mundo está acompanhando a gente, só amanhã que vai ser surpresa, né, para muita gente, né? Até agora quem sabe o compositor é eu e o Lino sabe, né? Certo? Então, só amanhã que nós vamos revelar para todo mundo. E na sexta-feira, como nós estamos ensaiando, né? Todo dia a gente toca e ensaia, né? É um ensaio que nós estamos fazendo aqui. Vocês estão conhecendo a melodia. Aí na sexta-feira, todo mundo vai cantar essa música aqui, né? Todo mundo. Vai ser um coral aqui sexta-feira, né? E homenagem ao Caibá, né?
falar para a gente sobre Caibar Schutel e educação. Eu peço para vocês receberem, mas com muito carinho, essa pessoa que está aqui e que vocês não têm noção do tamanho e da importância do movimento espírita brasileiro. Nós estamos muito honrados em recebê-lo aqui em nossa casa. Muito obrigado. E agora, por favor, palmas para ele, gente. Bem, meus queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. O Sérgio exagerou, né, nas suas palavras, porque nós apenas estamos trabalhando, realizando alguma coisa na seara espírita, dentro da sua divulgação, do esclarecimento das consciências e o consolo aos corações. Aliás, o site Orientação Espírita, ele surgiu de uma ideia antiga, que era justamente fazer o atendimento fraterno, quando as pessoas não podiam fazer presencialmente. A ideia era justamente tentar atingir as pessoas de todos os cantos que precisassem de orientação. Mas sem internet era difícil. Então, a abençoada internet, né, que o homem desenvolveu sob as graças de Deus e que permitiu que surgisse o site se desdobrou e hoje realmente ele tem milhares de acessos por mês, então no site todos usam nas suas pesquisas, etc., com muito conteúdo. E hoje nós estamos trazendo um abraço carinhoso e fraterno daqueles que fazem a Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, em 1400 AM, ou através da internet, e, portanto vocês podem ouvir aqui em São José dos Campos com maior tranquilidade, tanto no computador quanto no celular, porque basta baixar lá o aplicativo RádioNet e já vai sintonizar a Rádio Rio de Janeiro, 24 horas no ar, 7 dias aí da semana. E também trazemos um abraço fraterno dos companheiros e companheiras lá do Grupo Espírita Seara de Luz, que é a casa no Rio de Janeiro, a qual nós pertencemos. E trouxemos os livros de nossa autoria, estão lá, são 12 no total. Deu para trazer o Nunca Perca a Esperança, que saiu agora recentemente pela editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Só não deu para trazer o Amanhã Será Outro Dia, que é o nosso primeiro romance, porque ele ficou em trânsito no correio, não deu tempo. Mas já fui avisado que ele vai ser distribuído no Clube do Livro da Casa. Então, está tudo tranquilo. Os livros estão a preço único e hoje é especial. E eu tive que fazer porque o Sérgio disse que se eu não fizesse, eu já estaria automaticamente cortado das palestras. Hoje o autógrafo será de graça. Bom, fiquem bem tranquilos. E nós vamos então conversar sobre Caibar Schutel e o seu legado no campo da educação. E é bom nós situarmos um pouquinho Caibar Schutel e imaginar o que era em 1896 aquele homem de meia idade, com seus 30 e poucos anos, ele, prático de farmácia, que havia estudado no Rio de Janeiro desde a pré-adolescência, trabalhando em farmácia, depois vai para Piracicaba, de Piracicaba para Araraquara, mais de 10 anos já de profissão, e ele então resolve em 1896 sair de Araraquara e ir para o povoado de Matão, que era um povoado. Segundo os dados de época, o povoado de Matão, que aliás tinha um nome mais pomposo, que era São Sebastião de Matão. Esse povoado era constituído, no máximo, de 6 ruas de terra batida, e nada mais do que isso. E aí nós ficamos pensando, o que levou Caibar Schutel a sair de Araraquara e deslocar-se alguns quilômetros e ir para esse povoado onde praticamente nada existia? E ele não era espírita, nem conhecia a doutrina espírita, nunca tinha ouvido falar dela. Trabalhava como farmacêutico. Lá em Araraquara, ele havia combatido inclusive um surto de febre amarela. Possivelmente, coração muito bom, ele foi para Matão por apelos
daquela comunidade, daqueles sitiantes, fazendeiros, porque na época o farmacêutico, na verdade, ele era tudo, né? Por esses rincões, Brasil afora. Ele era farmacêutico, mas era também médico, era parteiro, era conselheiro, fazia de tudo. E lá ele foi para Matão. E resolveu, então, fixar a residência ali. E aí ele começou a trabalhar, e a primeira coisa que ele fez, claro, além de montar a farmácia, foi lutar pela emancipação de Matão, transformar um povoado num município. E ele consegue. E acaba sendo eleito, primeiramente, para a Câmara dos Vereadores, e na sequência para intendente, que hoje é o prefeito. Na época era chamado intendente. Então ele foi o primeiro prefeito de Matão. E transformou a sua casa num verdadeiro abrigo, hospital, tudo que nós possamos imaginar, ele fez na sua própria residência. Ele era tão bom, tinha um coração tão aberto, que ele atendia e abrigava as pessoas. Não tinha dia, não tinha noite, não tinha horário, todo mundo sabia que podia contar lá o seu Kaibachutel. E ele, aos poucos, começou a ter contato com os mortos. Fenômenos mediúnicos começaram a acontecer na vida dele, e ele, procurando respostas, em princípio ele era um bom católico, mas não encontrando respostas para o padre, ele acabou chegando ao espiritismo. Ele, assistindo uma reunião mediúnica, ele se convenceu da verdade da vida que continua depois da morte. E aí abraçou imediatamente a doutrina. Mas isso foi lá em 1904. Então já tinha passado um tempo com ele lá em Matão. E quando ele descobre o espiritismo, ele logo percebe que a doutrina espírita, de fato, é a doutrina que vai realizar a transformação moral da humanidade. E isso está lá em O Livro dos Espíritos. O objetivo da doutrina espírita é realizar a transformação moral da humanidade. Mas para isso, só tem um caminho: realizar a transformação moral dos indivíduos. Porque a sociedade é o coletivo, é a soma de nós, homens, mulheres, nas mais variadas idades, formando a sociedade humana, com as suas culturas. Então, se nós não nos trabalharmos, não adianta querer ver uma sociedade melhor. E Kaibachutel logo percebeu isso. É preciso mostrar a todo mundo que nós precisamos mudar as consciências, as mentalidades, atingir os corações para sensibilizá-los. Então ele percebeu que precisava começar a divulgar. Daí porque, além de ser conhecido como o pai dos pobres, ele também passou a ser conhecido como o bandeirante do espiritismo, por ser um grande divulgador. Mas como divulgar o espiritismo em 1904, a partir de Matão, que boa parte das pessoas não sabia nem que existia e muito menos onde ficava. Matão, que não tinha recurso, uma época sem internet, sem telefone, que Matão não tinha telefone, tinha que se ir para Araraquara para poder fazer ligação. E naquela época, você ia na companhia telefônica para solicitar a telefonista de realizar essa ligação essa que só ficava completada horas depois. Uma ligação naquela época de Araraquara para São Paulo, capital, não era feita em menos de 6 horas. Então você agendava, né, tudo direitinho, passava todos os dados, e a telefonista dizia: bom, o senhor pode voltar daqui umas 4, 5 horas, que a ligação estará completada. E aí sim que você ia falar ao telefone. Então ele só tinha 2 coisas mais rápidas, por assim dizer, para fazer comunicação: o correio, as cartas e o telégrafo. Essa coisa que hoje a nova geração não sabe nem o que é, mas que era importantíssimo naquela época. Mas como divulgar se os livros da codificação mal estavam traduzidos para o português? Então ele foi obrigado a fazer uma encomenda lá para o Rio de Janeiro para conseguir as obras todas de Kardec. E elas chegaram em francês. Kaibachutel nasceu no Rio de Janeiro, era brasileiro. O nome
é a descendência da família que veio da Alemanha. Ele sabia falar o português e o alemão, mas não o francês. Mas precisava estudar. Então ele consegue um disco, 78 rotações. Só os mais velhos conhecem isso. De carvão. Disco, LP, 78 rotações. Eu cheguei a pegar os 78 rotações da coleção do meu pai. Meu pai, jovem, promovia bailes, né? E ele contava como é que eles carregavam aqueles discos pesadíssimos, aquelas aparelhagens no bonde, para poder dar os bailes. É história. Lá está ele conseguiu lá o disco, e o disco era todo falado em francês, e aí ele foi ouvindo o disco, anotando, percebendo a pronúncia, e ele mesmo foi entendendo e traduzindo, enfim, depois de ouvir dezenas de vezes o disco e pegando as obras de Kardec em francês, ele aprendeu a ler em francês e a escrever em francês. E aí começou a divulgar, e logo percebeu que era preciso ter folhetos, panfletos, enfim, alguma coisa, que não adiantava apenas ficar falando. Ele inaugura em 1905 o Grupo Espírita Amantes da Pobreza, depois vai se transformar em Centro Espírita Amantes da Pobreza, e hoje é o Centro Espírita O Clarim. Está na rua Rui Barbosa, bem no centro de Matão. Nós tivemos oportunidade recente de lá estar, e de conhecer o Memorial Caivachútil, que aliás é uma coisa fantástica, e está pertinho da praça com a Igreja Matriz. Bem lá, postadinho praticamente, lá a pé, de um lugar para o outro, com muita facilidade. E ele então quer divulgar, e logo percebe, não adianta apenas divulgar aqui na tribuna do centro, até porque o Centro Espírita aqui em Matão tem meia dúzia de pessoas. Todo mundo acha, ainda mais que o padre fala todo domingo naquele púlpito, que nós espíritas somos loucos, nós temos um pacto com o demônio, e não vai ser fácil nós conseguirmos realmente mostrar o que é a doutrina. E ele já pensou, preciso começar a espalhar folhetos dizendo o que é o Espiritismo, mas para isso tem que ter uma gráfica. Bem, em Araraquara tem, mas ir e vir de Araraquara, pagar a gráfica, tem todo um custo, toda uma mão de obra, que não era fácil. A estrada que ligava Matão a Araraquara era de terra. Ele não tinha carro, tinha que ir de carro de boi. Olha só que situação. E quando muito, o trem. Então, ele põe na sua ideia que era preciso montar uma gráfica lá em Matão, no Centro Espírita. Por que não? E ele vai conseguir então uma linotipo usada. Linotipo também é uma máquina que hoje não existe mais, e que você junta os tipos, você vai montando as palavras, as frases, as linhas, e depois fica lá na linotipo imprimindo. E a linotipo era manual, não tinha motor, era no pedal. A linotipo está lá no Memorial Caivachútil. Então ficava lá no pedal, pedalando, pegava a folha na mão, colocava, a prensa batia, tira a folha, pega a outra folha, e é assim, trabalho muito manual. E ele começou a imprimir mensagens psicografadas e textos sobre o Espiritismo, muitos deles retirados das próprias obras de Kardec. Vamos divulgar, vamos espalhar. E ele logo pensou na melhor maneira de fazer essa divulgação: o trem. Todo mundo vai para lá e para cá todo dia. Então, lá foi ele, com seus volantes de mensagem, para a estação de trem de Matão. E ficava indo e vindo. Normalmente ele fazia isso aos domingos, porque durante a semana havia muito trabalho, então no domingo ele ia e vinha. Até que conseguiu um ou outro colaborador e surgiu a ideia de se criar um jornal, que ele vai concretizar em 1906 ao inaugurar o jornal O Clarim. Por que esse nome, O Clarim? O Clarim é uma espécie de trombeta. Até hoje é o símbolo do jornal. Então, para espalhar, para divulgar. Ele cria um jornal e banca o jornal financeiramente e diz: ah, está ele na estação de trem de Matão,
nos vagões, entregando o jornal, com todo o respeito, com todo o cuidado. Se a pessoa queria receber, se não quisesse, tudo bem. Ele não impedia a doutrina espírita a ninguém. Mas aí levantou contra ele o clero católico, porque eles estavam fazendo barulho. E lá então o clero católico começou a atacar de todas as maneiras possíveis. Chegou-se mesmo a convocar uma passeata em Matão, para fechar aquele centro espírita que tinha pacto com o demônio. Mas Caibar Schutel era uma pessoa íntegra, honesta, uma pessoa bondosa. Todo mundo sabia disso, e todo mundo tinha gratidão a ele. Resultado, o padre não conseguiu fazer a passeata. Os próprios católicos que frequentavam a igreja se recusaram a fazer a passeata, que era demais. Tudo bem que se gritasse contra o espiritismo, mas contra Caibar Schutel, de jeito nenhum. Não era possível fazer uma coisa dessas. Então Caibar continuou a tocar sua obra. E ele então, no afã de estudar, de aprofundar o conhecimento, ele começa a tocar correspondência com espíritas da Europa, que estava no auge, o espiritismo lá na Europa. Era o início do século XX. Então Gabriel Delane, Ernesto Bozano, Charles Richer, o Alexandre Aksakov e tantos outros. E ele começa a tocar correspondência com eles. E aí ele aprende também o espanhol e o italiano, por causa disso. E aí ele começa a arquivar materiais muito bons. E ele percebe que não dava para publicar aquilo no jornal O Clarim. Porque o Clarim tinha como objetivo ser um jornal que comunicasse com o povo. Uma linguagem mais fácil, clara, objetiva. Não dava para publicar um artigo científico assinado por Ernesto Bozano. Então ele vai criar, anos depois, a Revista Internacional de Espiritismo, a RIE. E tudo isso ele fazia confiando em Deus, que as coisas dariam certo. E como dava? Os recursos chegavam, os amigos apareciam e as coisas iam acontecendo. E Caibar Schutel era um homem não apenas da sua época, na verdade ele era um homem à frente do seu tempo, porque ele fez coisas lá em Matão que eram praticamente impensáveis. Inaugurar centro espírita, montar uma gráfica, criar um jornal, depois criar uma revista internacional. A RIE ia para a Europa, distribuída na Europa, com assinaturas. E ele estava lá em Matão, ele não estava em São Paulo, capital. Estava lá em Matão, aquela cidadezinha perdida no interior do estado. E o homem realizava. Se hoje ele aqui estivesse encarnado, com certeza ele já estaria se comunicando via WhatsApp e teria vídeo. Com certeza. Porque se ele fez o que fez naquela época, lá em Matão, o que ele não faria hoje, então, com todos esses recursos tecnológicos que nós temos? Hoje, ele estaria dando cursos em educação à distância, usando Skype, videoconferência, com toda certeza. E já teria colocado o Clarim, a RIE e tudo mais em edição digital também. Porque não tem como escapar disso. É a nossa realidade, é o futuro é a internet. Ele estaria ligado a tudo isso. E não se limitou a publicar o jornal e a revista. Livros. Porque o livro é tudo. O livro é que traz o conhecimento. E ele começou a publicar livros. E claro, começou a escrever para iniciar as publicações. E Caibar Schutel era um homem muito ligado ao Evangelho. Daí porque ele escreve o Parábolas e Ensinos de Jesus, o Vida e Atos dos Apóstolos, o Espírito do Cristianismo. Ele era muito vinculado ao Evangelho. E vai escrever um livreto, um livro pequeno, mas muito importante, e um livro pioneiro para a sua época, que aliás ele apareceu aqui nos slides. O Espiritismo para as Crianças. Caibar Schutel foi pioneiro nessa questão da evangelização das crianças.
a preocupação de formar as novas gerações. Daí vem o legado educacional dele para nós. Porque existe a reencarnação, nós sabemos disso. E, portanto, que além de estarmos hoje aqui, vivos na Terra, amanhã, após a desencarnação, haveremos de voltar, de renascer, de retornar. A reencarnação faz parte da lei divina e nós precisamos dela para darmos continuidade ao nosso progresso moral e intelectual. Então, se não educarmos as novas gerações do ponto de vista moral, quem daqui a algum tempo estará aí para nos receber como filhos? Já paramos para pensar nisso? Conto de vez em quando uma história para ilustrar isso. Está lá o companheiro espírita, dirigente do centro espírita, trabalhador, mas ele desencarna. Recebido no mundo espiritual, ele está mal, mas muito mal. E não entende por quê, afinal de contas, espírita, chegou a ser presidente do centro espírita. Passam os anos, até que ele se equilibra, começa a entender que ele era espírita sim, mas de fachada. Aquele que fala muito, parece que faz, mas não se transforma. Mas aí vem lá um instrutor espiritual para dar uma notícia a ele: você vai reencarnar, vamos iniciar o processo. E ele pergunta: eu posso saber algumas coisas? Claro que pode. Para começo de conversa, você vai voltar para São José dos Campos. Ah, que beleza! E novamente ligado à sua família. Ah, eu nem mereço. A sua ficha diz que não merece isso, mas Deus é bom. Deus é bom, justo, então você vai voltar com eles. E tem mais. Domingo, nós vamos visitar a sua família. Nossa, quanto tempo que eu não nos vejo. Calma, nós vamos visitar. E posso passar mais uma informação a você. Você será filho do seu neto. Mas domingo, você vai ver tudo isso. E veio o domingo. E eles chegam aqui em São José dos Campos e vão direto para um bairro de luxo, na frente dele uma mansão. Ele olha para o instrutor e pergunta: o que nós estamos fazendo aqui? Que casa é essa? Ora, é a casa do seu filho. Mas isso não é possível. Que isso? Isso aqui é uma mansão. A nossa vida não era essa. Sim, na sua época. Mas o seu filho batalhou, cresceu, lutou, e hoje ele vive aqui sim. E a família toda está reunida porque ele está dando uma festa. E hoje você vai conhecer então seu pai, seu neto e também a sua futura mãe. Vamos entrar. E eles entram. Tem um corredor lateral, lá atrás, garagem, piscina. E aí ele leva um choque fluídico. E vem assim umas energias negativas. Tem um pagode, uma churrascada assim, solta. Mas que isso? Isso é do Jesus, ó, Jesus, o pensamento. E aí, está todo mundo ali, ele olha, mas cadê meu filho? Ó, você não está reconhecendo aquele careca barrigudo com copo de cerveja? Meu filho, como pode ser uma coisa dessas? E que ele se transformou? Aí veio outro choque, né? E o instrutor: Jesus no pensamento, calma. Mas eu estou vendo poucas mulheres aqui. Onde elas estão? Elas estão lá dentro da cozinha. Vamos entrar. Aí eles entram e ele recebe outro choque fluídico. Elas estão lá na cozinha falando mal deles que estão lá fora. Jesus. Bem, mas dessas moças, quem vai ser a minha mãe? Aquela lá na ponta de vestido vermelho. Não é possível. Com esse decote todo, um cigarro numa mão e um copo de cerveja na outra. Mas é ela mesma. Ai, o que foi que eu fiz para merecer isso? Não queira saber. Mas vamos ver o seu neto. Sim, onde é que ele está? Ele está na sala dos amigos, estão assistindo jogo de futebol. E quando eles entram na sala, o centroavante do time acabou de driblar toda a defesa, tirou o goleiro e isolou a bola para fora do estádio. E aí nós podemos imaginar o que foi falado na sala. Aí ele não aguenta. E o instrutor o retira e leva para a rua. Diz: meu Deus, que se transformou minha família. Como é que pode? Bom, você quer saber, não quer saber? Então vamos à sua ficha. Aí o instrutor levanta a ficha, que está em 7D, porque no mundo espiritual tudo está muito mais adiantado, né? Que o holograma que era. E olha só,
de fato você foi espírita, foi presidente do centro espírita, mas em família você vivia alegando que não tinha tempo, que tinha que correr para o centro espírita, que tinha que dirigir a reunião mediúnica, que tinha reunião de não sei o que lá, que tinha que providenciar não sei o que, e deixava o seu filho solto com a sua esposa, que nem sempre o acompanhava. Enfim, os anos passaram e você acabou não o levando para a evangelização. Ele ficou de lado, até que você desencarnou. E ele se transformou num bom materialista. E assim ele também educou seu neto. Agora você vai ter que reencarnar para reeducá-los e fazer o que devia ter feito. Porque a história podia ser outra. Nós podíamos ter chegado hoje aqui e entrado pela sala e encontrado a família fazendo o culto do Evangelho no lar. Isso não aconteceu por culpa sua. Você é o culpado. Agora você trate de reeducar o pai, avô, né, que vai se transformar em avô, e trate agora também de reeducar o neto, que vai ser pai. Essa vai ser a sua missão. Você conseguirá se também se transformar, porque se não fizer isso vai ser difícil. E o Carbachuto sabia disso. Daí a preocupação dele de publicar o jornal, a revista e os livros, e de lançar o Espiritismo para as crianças. E nós, espíritas, hoje, com tantas facilidades, com tantos centros espíritas espalhados, temos que entender que a chamada evangelização espírita infanto-juvenil, ou educação do espírito, deve ser prioridade do centro espírita. Não adianta nós ficarmos realizando assistência e promoção social, reuniões mediúnicas, etc., se não estivermos trabalhando a educação. Porque a educação é tudo, já diz Allan Kardec no livro dos Espíritos. Somente a educação moral pode transformar os homens. Basta nós pegarmos a questão de 796, a 685A, entre tantas outras, em que Kardec e os Espíritos abordam as questões da educação. Questões 580 a 583, quando os Espíritos informam que a sagrada missão dos pais é educar os filhos, e se falharem nisso, respondem perante a lei divina. E quando nós espíritas falamos de educação, nós estamos falando da educação moral. Porque a educação intelectual, ela acontece, ela vai, de um jeito ou de outro ela vai. E nós estamos por demais intelectualizados. Pedro de Camargo, Vinícius, que foi grande amigo de Carbachutel, diz lá no livro Mestre da Educação, que as situações de corrupção, de miséria, de violência, de guerra, etc., etc., não são resolvidas pelos governos, porque os homens que estão à frente dos governos têm todos os títulos acadêmicos, mas não têm formação moral, não têm sentimento, não estão humanizados. E é por isso que fazem o que fazem, e deixam à margem a sociedade que os elegeu como representantes. Ainda prevalece neles o orgulho, o egoísmo. Quando nós participamos do primeiro congresso de pedagogia espírita realizado em Santos, lá com a nossa querida Dora Encontro, aí nós estamos apresentando a nossa proposta, que chamamos de Pedagogia da Sensibilidade, que aliás é um livro que está aí também à disposição. E aí fomos interrompidos por uma participante, pediu lá a palavra, nós demos, e primeiro ela se apresentou. Eu sou a doutora fulana de tal, formada não sei o que lá, com mestrado, pós-mestrado, pós-doutorado, pós-isso, MBA, não sei o que lá. Ela deu todo o currículo. O senhor está falando aí do amor na educação, mas para falarmos do amor na educação, nós primeiro temos que entender o que é esse amor. Para entender esse amor, nós temos que fazer pesquisas, e essas pesquisas têm que remontar aos filósofos gregos. E a partir das pesquisas, dos debates, publicar as monografias, as teses, não sei o que, ela veio, e eu ouvi. Quando ela terminou, eu agradeci, que tudo é válido, e disse assim: olha,
eu estou apresentando uma proposta educacional e não vou me desviar dela. Na nossa proposta educacional, o amor é a base. Eu só quero, então, dizer que se nós pegarmos esse caminho, a nossa geração vai embora, a nova geração que está aí vai embora, e sabe-se lá quando nós vamos concluir o que é o amor, para depois começar a discutir a aplicação do amor na educação, e mais algumas gerações vão embora também. Então, a ilustre professora, me desculpe, mas eu não vou debater essa situação, porque o que nós precisamos é de amor. Portanto, voltando, no final ela veio cumprimentar, disse que foi muito bom, aquela coisa toda. Mas acadêmica, sem sentimento, isso é um problema seríssimo. E o Carachuto percebeu isso. Se nós ficarmos aqui só na teoria, só em discursos, fica muito difícil educar. Como nós vamos esclarecer as consciências? Começar uma palestra dizendo mais ou menos assim: meus irmãos e minhas irmãs, que Deus, nosso Pai e Criador dos píncaros do universo, derrame a sua luz inolvidável sobre... E vai embora. Está todo mundo, mas no final todo mundo sai daqui sem ter entendido nada. Como ele falou bonito, mano. Pois é, mas o que você entendeu? Nada. Não adianta, não tem jeito. E aí você vai trabalhar com as crianças, e é a proposta que está lá no livrinho Espiritismo para as Crianças, trazendo o Espiritismo para a realidade, a mostrar como é que as coisas acontecem. Então, dando aula lá na evangelização, pegamos os alunos, no terceiro ciclo, fomos lá no pátio, lá do Centro Espírita, que lá uma mangueira. A aula hoje é aqui debaixo dessa mangueira. Não, debaixo não, vamos ficar do lado, que se ficar uma manga, olha o problema. Vamos ficar do lado aqui. E a pergunta é a seguinte: de onde veio essa mangueira? Por que ela está aqui? Como é que ela nasce? E aí você deixa que eles mesmos comecem a falar. E eles vão falando, e até que você comece a se aproximar da criação divina, mostrando que o homem não cria a mangueira. O homem pega a semente, até pode plantar onde ninguém entender, mas criar aquela semente não tem como. E as variáveis da manga, tem manga espada, manga isso, manga aquilo, sabores diferentes, formatos, isso, aquilo. E aí começamos uma grande discussão e olhando para o céu. E o Sol, as nuvens, as estrelas, os planetas. E para encerrar, volta para a sala e joga um vídeo. Que aliás ele está no YouTube, é muito bom, tem 13 minutos de duração, baseado no livro A Gênese de Kardec, que é o vídeo Deus e o Universo. Aí vai mostrando, desde o universo infinito até chegar no planeta Terra e no ser humano. E aí eles ficam, realmente, né? Puxa, como, né? E aí ele vai entendendo como aplicar aquilo. Aí vamos fazer um cine pipoca. Cine pipoca é quando você vai fazer um filme, vai projetá-lo, provocar debate, e durante o filme tem pipoca e refrigerante. Aí chegaram assim: tio, qual é o filme que vai passar? Aí eu só posso dizer que é um desenho animado. Ah, vai passar esse, vai passar aquele, vai passar não sei o que lá? Não, porque esses estão em cartaz no cinema. Quando eles estiverem disponíveis em DVD, aí nós poderemos providenciar. Ô tio, que é isso? A gente baixa isso rapidinho na internet. Eu sei, mas é claro que eu sei disso. Mas isso se chama pirataria. Você sabe o que é isso? Isso é contra a lei. Qual é o problema? Qual é o problema? É o seguinte: vamos aprender a nos colocarmos no lugar dos outros. Imaginemos que você é o cara que teve a ideia de fazer o desenho animado, virou então produtor e diretor, contratou gente, conseguiu financiamento e gastou R$1 milhão para fazer o desenho. E já tem o contrato assinado com a distribuidora, né, que vai espalhar o desenho animado aí no cinema. Mas alguém da sua equipe vaza o desenho na internet. Pronto. E ele bomba aí na internet, ele vira um viral, aí vai, todo mundo fica baixando ele, aí o distribuidor chega para você: olha,
Vamos romper o contrato porque não temos mais interesse, né? E que adianta colocar o desenho do cinema se ele já está na internet, todo mundo aí copiando, baixando, né? Tá, acabou. Você gastou R$1 milhão. Ah, mas eu pego esse aí que vazou, mato. Não, meu filho, aí você está indo contra a linha divina, nós já estudamos isso. Então, põe na cadeia. Tudo bem, você até pode entrar na justiça, mas é um coitado assalariado que trabalhou na sua equipe, sabe? Você não vai recuperar o seu prejuízo nunca. Não é colocando na cadeia que isso vai resolver. Entendeu? Quando você baixa na internet por aí, você está lesando aquele que trabalhou, que teve a ideia, gastou dinheiro, pegou financiamento e ficou com a dívida. Tudo isso vai acontecer. E não só ele, mas todos que trabalharam, os artistas, todo mundo. Entendeu? Não seria bom para você, não é mesmo? Ou não, aí não, né? Então, se não é bom para você, por que vai ser bom para o outro? Qual é a lição de Jesus? Vocês já aprenderam, já trabalhamos aqui várias vezes. Fazer ao outro somente aquilo que você queira que o outro lhe faça. Então, não faça pirataria. E você não gostaria que pirateasse a sua ideia, o seu trabalho. Tá? Ok? Mas eu acho que vocês vão gostar muito do desenho. Tá? Vamos embora, vamos fazer o seu pipoca. E aí ele entende, puxa, é mesmo, né? Verdade, né? Não dá para fazer isso. Esse é o trabalho que nós temos que fazer. Permitindo então que crianças e jovens consigam se educar, sem dar as coisas de mão beijada. Nós fazemos consultoria para uma escola em Leopoldina, Minas Gerais, que é o Centro Educacional Conhecer. Os companheiros que estão à frente do projeto são espíritas. A escola não é espírita, é uma escola leiga, particular, mantida pela associação. Então, há um projeto de desenvolvimento de pesquisas para aquisição de conhecimento. Então, os alunos trabalham em grupos de pesquisa e estudo, com mistura, inclusive, de datas. E tem a roda de conversa, quando todos os alunos se reúnem com a professora, sendo uma monitora, uma tutora, e aí é onde eles começam a estabelecer o que eles estavam pesquisando. Vão falar para os outros. E estava muito interessante, tinha lá um grupo, eles tinham feito pesquisa sobre aves, animais, então tinha um grupo que tinha pesquisado sobre o morcego. E eles estavam falando lá do morcego, como é que eram os morcegos, isso e aquilo, e aí informaram que os morcegos vivem principalmente na América Latina. Aí uma garota lá, na mesma hora, fez a pergunta, porque é interativo, todo mundo participa. Onde fica essa América Latina? E eles não sabiam responder. Eles não tinham se preocupado com isso. E eles também não sabiam. E agora? Como resolver esse problema? Então o grupo tem que debater. Mas olharam para mim, porque eu estava participando da roda de conversa. Pô, ele deve saber, né? Aí todo mundo olhou e falou, tá, vou entrar na roda, vamos embora. Vem cá, eu quero saber o seguinte, em Leopoldina tem morcego? Oh, se tem! Aí começaram a contar as histórias dos morcegos lá por Leopoldina. Muito bem, eles disseram que os morcegos vivem na América Latina. Em Leopoldina tem morcego. Leopoldina fica em que país? O que nós somos? A gente é brasileiro, não é? Tá, brasileiro. Significa que nós somos de qual país? Ah, o Brasil, não é, tio? Ah, vocês têm certeza disso? Nós vivemos no Brasil? Ah, isso. Se Leopoldina, que fica no Brasil, tem morcego, será que no Brasil tem morcego? Tem que ter. Por que tem que ter? Você provoca aquele raciocínio, ele vai ter que responder isso agora. Aí eles raciocinaram, chegaram à conclusão. Claro, tem morcego espalhado pelo Brasil. Se os morcegos vivem na América Latina e o Brasil tem morcego, o Brasil então, será que faz parte dessa América Latina? O que vocês acham? E assim eles foram raciocinando e foram chegando lá. Mas era preciso descobrir se essa América Latina tinha outros países e exatamente onde ela ficava no mapa mundo. E aí então, nós vimos que o grupo tinha que continuar a pesquisa. Ia mergulhar na internet, Atlas, não sabe o que é Atlas, mas vai lá na biblioteca para saber, e assim por diante. Então você não ensina, mas leva-os a querer conhecer. E assim, eles realmente colocam para si isso e vão ser. Mas para isso você também tem que ser um exemplo.
Então vamos para a família. É um famoso exemplo. Você recebeu lá um recadinho da escola, que na sexta-feira, todos os alunos, portanto seu filho, vão levar boletim escolar. E chega a sexta-feira e ele chega da escola e você pergunta: bom, cadê o boletim? Ele olha para você e diz assim: ah, não entregaram. Não entregaram? Ué, mas veio o recado, veio o bilhete da professora e tudo, que hoje viria o boletim. Tem certeza? Ah, não me deram. Nem para ninguém? Eu acho que não. Olha, não estou sentindo firmeza nisso aí. Abre essa mochila. E quando abre a mochila, o que está lá dentro? O boletim escolar. Que você abre e fecha. Não precisa olhar muito tempo, não. Tá? Foi suficiente. E aí você começa a dar o sermão. Onde já se viu você mentir aqui dentro de casa? Tem que enfrentar a verdade. Enfrentar a verdade é a melhor coisa. Lá vai você. Nunca mais minta. Aí toca o telefone. E ele está do lado do telefone. Vai atender. E você rapidamente: se for aquele pessoal de São José dos Campos, diz que seu pai não está. Mas por que, pai? Porque eles são chatos, vão pedir para viajar e fazer palestra. Atende logo isso. Aí ele atende: não, papai não está. Quem é? Não sei. Você não perguntou? Não. E como é que o senhor foi dizendo que eu estava? Mas o senhor pediu para dizer que o senhor estava. Mas você não vai ser nada na vida mesmo. Não é possível. Eu disse para você dizer que eu não estava para o pessoal de São José dos Campos. Não é para qualquer um. Poxa, chega de conversa. Já para o quarto. Uma semana sem internet, sem videogame, sem televisão, sem hambúrguer, sem cachorro quente, sem bola. Você tira tudo dele. E ele vai lá para o quarto. Ele estava pensando, que criança pensa, tá? Pensa. Por que eu recebi esse castigo todo? Tá, tudo bem, eu menti sobre o boletim. Mas na verdade o papai me deu esse castigo não foi por causa da história do boletim, foi naquela história do telefone. Mas o papai pediu para mentir, ele só cumpriu o que ele pediu. Por que agora eu estou de castigo? Ele raciocina e chega a uma conclusão: já sei. É que eu sou criança, eu não posso mentir. Papai é um adulto e ele pode. Deixa eu crescer. E ele cresce. E virou a eu, jovem adolescente, e chega lá na cozinha com a mãe: ô mãe, posso ir para a balada hoje? Balada? É, mãe. Ah, vai falar lá com seu pai. Que ele resolver, tá bom, mãe. E ele vai estar na sala. Ô pai, posso ir para a balada hoje? O que foi que a sua mãe disse? A mamãe disse que foi tudo bem. É mesmo? Ela deixou. Mas a hora que você vai voltar, hein? Falou, pai. Fui. E vai embora. Aí vem a mãe: cadê nosso filho? E você que me pergunta? Foi para a balada. E você deixou? Eu? Ele disse que foi você. Ele aprendeu, né? A manipular. E ele sabe que o velho e a velha vão falar, porque não é mais pai e mãe, né? O velho e a velha vão lá falar, não sei o que e tal, mas ele leva fácil na conversa. Ele aprendeu com os próprios pais. Então, para sermos grandes educadores, nós temos que nos espelhar no Caiba Schutel, que era um homem honesto, íntegro, caridoso, benevolente e preocupado com todo mundo. Olhava para os outros e nos deixou esse legado fantástico do jornal, da revista, do centro espírita, dos livros. E ele era tão fantástico, tão respeitado, que certa vez a Irmandade, lá em Matão, que mantinha um hospital, estava numa situação financeira muito difícil, porque na verdade havia ocorrido desvio de verba. E aquela coisa de tentar salvar lá o hospital, que era o único ali da cidade, como é que ia fazer, deixar de fazer. E aí lembraram do Caiba Schutel. Mas Caiba era espírita, né? Pacto com o demônio. E agora? Mas era a salvação, era o jeito. Então os diretores da Irmandade foram conversar com ele e se reuniram, mostraram a situação e pediram que ele assumisse a administração do hospital. Ele se recusou e fez outra proposta. Não, vamos fazer o seguinte: vocês passam temporariamente, eu vou assinar um contrato,
o hospital para o Centro Espírita Amantes da Pobreza. O Centro Espírita passa a ser o gestor do hospital, e nós teremos um prazo de 6 meses para colocar as contas em dia. Como a Irmandade não tinha saída, foi feito um contrato, e o hospital passou a ser administrado pelo Centro Espírita. E ele, então, no jornal, o Clarim, e também no jornal local que existia, ele semanalmente publicava as contas do hospital. E os espíritas se movimentaram para sanear o hospital. 6 meses depois, houve uma prorrogação, e logo depois, ele também publica a ata da reentrega do hospital à Irmandade Católica. Totalmente saneado, direitinho. Todas as contas publicadas, tudo certinho. Porque ele era exemplo do que falava. Certa vez, no trem, ele foi xingado, mas o homem o distratou, quase cacau. Só faltou jogar o cavachuto janela fora. Mas ele não respondeu, ficou tranquilo e seguiu em frente. O tempo passou, e ele estava lá na farmácia e vieram chamá-lo, que era um caso urgentíssimo. Lá foi ele, atendeu, medicou, acompanhou, e a pessoa, que era um homem, conseguiu se recuperar, voltou a ter a saúde boa. E esse homem o procurou depois, para agradecer. O cavachuto não era de ficar recebendo agradecimentos, era a caridade pela caridade, era o trabalho pelo trabalho. Mas o homem insistiu e foi lá agradecer. Então ele falou, então tudo bem, tá certo. Pois é, mas eu quero agradecer, porque o senhor tinha tudo para não me atender e deixar que eu morresse. Eu? Mas jamais eu faria uma coisa dessas. Não, porque depois do que eu fiz com o senhor, e eu fiz alguma coisa? O que eu fiz? O senhor não lembra, né? Mas em certa ocasião, que já passou um tempo, o senhor estava lá distribuindo essas coisas espíritas lá no trem, e eu o distratei, eu o xinguei, quase bati no senhor. Eu sou aquela pessoa. Ah, sim, agora eu me lembro. Então, olha, eu vim lhe agradecer, não exatamente porque o senhor salvou a minha vida. Eu vim lhe agradecer porque o senhor não me deixou morrer. Porque o senhor podia ter chegado lá, me olhar, esse morre. O senhor não fez isso. Eu falei, nem faria. Você é meu irmão. Não importa se você tem uma crença religiosa, se você não tem, é meu irmão. E eu estou aqui em nome de Deus para tentar salvar as vidas. Pois é, então agora é o seguinte, eu quero retribuir. E eu não sei fazer grande coisa não. Mas como o senhor fica distribuindo essas coisas aí no trem, tá? E daqui a pouco vai ter um maluco que vai dar um tiro no senhor, tá? Eu pelo menos, porque eu não sei ler, eu não sei escrever, mas então eu vou virar seu segurança, guarda-costas. Eu vou com o senhor. E o Caibá não queria, né? GT, eu tenho um guarda-costas agora, não sei se viu isso. Fazer a caridade com segurança. Mas o homem tanto insistiu e falou, então eu vou ser o seu carregador, eu carrego jornais, eu carrego aqui. E o homem acabou virando mesmo trabalhador da Seara Espírita, ajudando o Cavachuto até o final da vida dele. E é nisso que nós precisamos nos transformar, que é a única maneira, dando o exemplo e trabalhando a educação dos outros, de transformarmos o mundo, transformarmos a sociedade humana, para obtermos paz, a justiça social que nós tanto procuramos, que nós tanto queremos, mas tem que partir de nós, e nós somos espíritas, pelo menos achamos que somos. Vocês aqui acreditam que vocês são espíritos imortais? Quem aqui acredita nisso? Levanta a mão quem acredita que é um espírito imortal. Tem gente que não levantou, tudo bem, não tem problema. E que nós vamos reencarnar, não vamos reencarnar? Foi bem tímido, né? Pois é, nós somos espíritas, nem tanto às vezes, depende. Aliás, essa palavra depende, uma vez nós estávamos com a Cleo Mello, a Cleo de Albuquerque Mello, também escritora, de livros infantis espíritas, ela diz, Marcos, uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu estou espírita, tá? Que eu dirigi quando eu sou com o bigode, Cleo,
Não se enrole quando fizerem perguntas para você. Existe uma palavra mágica na doutrina espírita que responde a tudo. É mesmo que, qual é essa palavra? Depende. Cuidado, hein? Cuidado, que aí vira desculpismo. E lá vamos nós. Aliás, nosso companheiro Rui Kremer, que foi o presidente da Cruzada dos Militares Espíritas, que já está desencarnado, certa vez numa palestra, ele disse que a humanidade se perdeu quando inventou a vírgula. E aí ele deu exemplo usando o Evangelho. Jesus, nosso mestre, disse: amai-vos uns aos outros. Ponto. É um ponto final. Amai-vos uns aos outros. Mas inventamos a vírgula. Então vamos lá. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, nosso mestre, nos pede: amemos-nos uns aos outros. Vírgula. Entretanto, como entendemos que somos espíritos imperfeitos na caminhada evolutiva, por isso é que ainda não conseguimos amar o nosso vizinho, a nossa vizinha, e claro, a nossa sogra. Mas Jesus falou isso? Não falou nada disso. Amai-vos uns aos outros. Ponto. Acabou. O problema é essa vírgula. O mas, porém, contudo, entretanto, vai por aí afora. Mas isso é invenção nossa. Você é espírita, estou tentando ser, mas onde isso está na codificação que a gente tenta ser? É ou não é? Ou você é um verdadeiro espírita, ou não é um verdadeiro espírita. Essa é a classificação que Kardec colocou. Pronto, acabou. O resto é invenção nossa. Só que o tempo passa, né? O tempo passa e vai chegar naquele lá que está no final da vida, 90 e poucos anos, está no CTI do hospital e não quer largar o corpo de jeito nenhum. E aí ele conversa com Deus: ah, Senhor, agora que eu fiz toda uma tomada de consciência, e agora que eu percebi o que eu tinha que ter feito, Senhor, me dá mais um tempo que agora eu vou fazer. E aí Deus responde, porque Ele sempre responde às nossas mensagens: meu filho, te dei 90 e poucos anos, você não fez. Você acha que agora você vai fazer em mais 1 ou 2 anos? Volta. Não dá mais, acabou. Mas tem a reencarnação. Você haverá no futuro de ter nova oportunidade. Agora, essas histórias é para ilustrar uma realidade. E hoje está aí o Kagachuta, no mundo espiritual, trabalhando incessantemente. Porque ele era um homem que não parava. Antes de desencarnar na década de 1930, esse homem, com quase 70 anos de idade, aprendeu a dirigir, tirou uma carteira de motorista e comprou um Ford Bigode. É um carro da época. Que carro, hein? 30 km por hora. E nós temos fotos com ele dirigindo o carro. Porque ele era o homem que olhava para frente e que não se recusava a aprender. E é o que nós temos que fazer. Ah, mas eu não entendo nada dessa tecnologia de hoje, essas coisas aí, esse celular, né? Mas tem que aprender. Divaldo Pereira Franco, agora no Carnaval, nós estivemos com ele no Congresso Espírita lá de Goiás, e no seminário que ele apresentou o seminário usando um notebook e apresentação PowerPoint. E não pensa que os outros é que estavam lá teclando para ele. Ele mesmo estava lá com o notebook, lá tocando os slides e tal, e fazendo o seminário. E o Divaldo já tem 87 anos. Não é 88, tá? Ele ficou bravo lá, que disseram que ele tinha 88 anos, eu falei, 87. Vocês podem me colocar mais um ano aí. Tá? A Joana já disse que eu vou partir, mas fala com calma. Ela não falou quanto. Agora porque ele já me colocar quase com 90 anos. Então aí lá. Claro, ele confessou que os dedos gordinhos dele atrapalham um pouco. Né? Aquela coisa, mandar mensagem no WhatsApp fica meio difícil. Né? Mas ele está lá, ele está treinando. Está treinando. Ele não se recusa, ele está com o celular e está ligado no WhatsApp. Responde e-mails. Ele tem um e-mail. Podem entrar em contato com ele. Esse também era o Kagachuta, com essa visão. Nesta segunda-feira, iniciou lá no Rio de Janeiro, na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, um congresso espírita, voltado às mídias, está à frente da nossa companheira Nádia do Couto Vale.
E o Gerson Simões Monteiro, que é diretor lá da Rádio do Rio de Janeiro, grande amigo, médico, tem evidência. E antes nós viemos para cá, então nós nos encontramos na rádio na segunda-feira, e ele tinha participado da inauguração do congresso. Disse: olha, dos espíritos que estavam presentes, eu identifiquei a Aura Celeste, a Nália Franco, o Pedro de Camargo e o Caio Bachuter. Eu falei: 4 grandes educadores, todos ligados à educação. Pois é, e eles estavam extremamente preocupados por causa dos miasmas negativos da universidade. A UERJ é um conglomerado de edifícios ligados por rampas. Os edifícios têm 11, 12 andares. E dentro da UERJ é uma das áreas de maior índice de suicídio de jovens no Rio de Janeiro. Os estudantes sobem lá para cima e se jogam através das rampas. A UERJ encobre isso, tá? Isso raramente é divulgado, raramente chega na imprensa, mas todo mundo sabe os quadros dolorosos de suicídios dentro da UERJ. Então está lá, Caio Bachuta, trabalhando a nosso benefício e preocupado com essas novas gerações. Então, estudemos Caio Bachuta, peguemos as suas obras, a sua vida como o grande exemplo, que essas novas gerações estão necessitadas dos bons exemplos. Vamos trabalhar isso com eles, para mostrar que o bem é o melhor caminho. E mostrar para eles, pegando a questão 629 do Livro dos Espíritos, que o bem só é o bem quando faz bem para todos. Que aí nós estamos no campo moral, ou campo da ética, corriqueiro, sem discussões acadêmicas ou filosóficas. Esse é o caminho. E Caio Bachuta foi pioneiro nisso, um grande trabalhador. Ele só não pôde fazer uma coisa lá em Matão, e não dava mesmo para a época, faltavam os recursos, que era montar uma escola. Só faltou isso. Seguindo os passos da Nália Franco e do Eurípides Passanufo. A Nália em São Paulo, capital, e o Eurípides lá em Sacramento, em Minas Gerais. Não fez, mas o legado que ele deixou mostrou o caminho. E esse legado nós precisamos não apenas resgatar, mas concluí-lo. E com certeza ele em espírito estará conosco. Que cada centro espírita se transforme em uma escola de almas, porque nós somos almas, ou seja, espíritos reencarnados, para que o planeta Terra saia dessa condição de mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração mais rapidamente, dentro das nossas possibilidades. Deus aguarda agirmos, porque temos o livre-arbítrio. Os espíritos estão reencarnando, sim, para movimentar esse progresso de forma mais rápida. Mas não fiquemos esperando que o Emmanuel reencarnado, a Joana de Ângeles reencarnada, que eles vão fazer tudo. Não, estarão aqui conosco. E nem vamos saber, provavelmente, quem eles são. Mas temos que fazer a nossa parte. E para quando retornarmos ao mundo espiritual, estamos muito melhores do que estávamos quando reencarnamos, e deixando toda uma semeadura nos corações e nas mentes, para que aqueles que vão continuar aqui possam então aprofundar cada vez mais esse trabalho. E nós, no mundo espiritual, ao invés de dar trabalho para os benfeitores, pelo contrário, já estaremos aptos para sermos trabalhadores da seara do Cristo com eles. Que o nosso querido Caio Bachuta seja sempre homenageado, lembrado, e que ao estudarmos então as suas obras e a sua vida, possamos então mergulhar nesse campo da nossa educação e da educação daqueles que estão conosco. Que Jesus nos abençoe, que a paz esteja em todos os corações. Agradecer ao Marco pela forma direta, objetiva, que nos mostrou a necessidade da educação em nossas vidas. Muito obrigado, meu amigo. Antes de fazermos nosso encerramento,
nós não temos hoje, não teremos hoje o passe da forma convencional, como normalmente nós fazemos. Durante essa semana nós estamos fazendo o passe coletivo. E, através da música que o Paulo e a Leia trazem para a gente todas as noites. Por favor. Que nesse momento nós elevemos os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, irmão querido, aos mentores espirituais dessa Santa Casa Santa, que prepararam todo o ambiente para que essa palestra fosse também preparada e tocasse o nosso coração, como com certeza tocou. Que nos lembremos sempre do exemplo do Caiba Chuta e nos esforcemos para ser evangelizadores. Elevar o pensamento.
Até uma vai fazer para a gente nossa oração final. E eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês e lembrar que amanhã nós teremos a presença do Gutenberg Pascoal, um outro grande nome do movimento espírita brasileiro. Gutenberg, além de escritor como Mário, é também musicista. E ele vem fazer um desafio para a Leia e o Paulo aqui amanhã. Está esperando. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Até uma fase de encerramento. Um bom retorno para vocês. Até amanhã. Vamos aproveitar essa paz, essa energia que está em torno de nós, agradecendo essa oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui e pedindo a Ele que no nosso dia a dia nos ajude a manter essa vibração, essa harmonia, pedindo, Senhor, que não nos retires as pedras do nosso caminho, mas que nos dê força para enfrentarmos. Que não nos deixe, Senhor, agredir a todas as pessoas, mas nos dê um entendimento para aceitá-los, a paciência para entendê-los e o amor, Senhor, para compreendê-los. Que possamos, Senhor, perante a nossa família, termos a paciência de conviver, de entender os seus defeitos, pois também temos os nossos. Obrigada, Senhor, mais uma vez, por essa oportunidade de estarmos aqui no plano espiritual, sabendo que eles estão emanando essa luz divina para todos nós. Que possamos levar, Senhor, essa paz, essa harmonia para todos os nossos convívios e que possamos estarmos aqui amanhã novamente. Que a paz do Senhor, o Mestre Jesus, possa estar com todos vocês, com todas nossas famílias.